Agora vou-vos falar das trocas gasosas. Então, as trocas gasosas acontecem em sítios... Há trocas gasosas em sítios diferentes. Então, nos alvéolos pulmonares, o sangue deixa de ser venoso, portanto, sangue rico em dióxido de carbono, e passa a ser arterial. Ou seja, ele vai deixar nos alvéolos o CO2 e vai receber dos alvéolos o oxigênio. Portanto, esta troca, ao nível dos alvéolos pulmonares, tem o nome de hematose alveolar ou respiração externa. O que determina, tal e qual como eu vos expliquei há pouco, o que determina a movimentação dos gases dos alvéolos para os capilares e dos capilares para os alvéolos são as pressões parciais dos gases. Então, quando o sangue vem no capilar para o alvéolo, ele está com mais quantidade de CO2 do que existe de CO2 dentro dos alvéolos. Então, se ele está aqui com mais pressão, ou seja, existe em maior concentração do que no alvéolo, ele vai sair do sangue para o alvéolo. O que se passa com o oxigênio é quando nós inspiramos, o alvéolo tem mais oxigênio do que tem o sangue. Então, o que vai acontecer é que o oxigênio vai sair do alvéolo para o sangue, porque tem a ver com esta diferença de concentração dos dois gases. Portanto, chamamos a isto de pressões parciais. As pressões parciais do oxigênio e do dióxido de carbono que está dentro dos capilares e dentro dos alvéolos pulmonares. Nas células, dá-se o processo oposto. Ou seja, neste caso, vão-se dar trocas gasosas. Ao contrário, é que o sangue agora vai rico em oxigênio, logo deixa lá, porque nas células há menos oxigênio do que no sangue arterial, logo o oxigênio sai do sangue e vai para as células. As células que, entretanto, fizeram o seu metabolismo produziram CO2, logo a concentração de CO2 dentro das células é maior do que no sangue, o CO2 vai passar então, vai sair da célula e passar para o sangue. E, portanto, a esta troca de gases ao nível das células dá-se o nome de hematose tecidular ou respiração interna, em que o sangue arterial passa a sangue venoso, quando o sangue liberta oxigênio e recebe das células o dióxido de carbono. Muito bem. Depois, chamamos respiração celular. Portanto, há a respiração interna, esta hematose tecidular, que é esta troca, mas a respiração celular é aquilo que eu expliquei há pouco, que é a glicose vai ser transformada junto com o oxigênio, tem que haver oxigênio presente, vai ser transformada numa molécula de energia, em energia biológica, chamada ATP, ou adenosina trifosfato, e isso vai libertar água, esse processo vai libertar água e também vai libertar CO2. E este processo acontece então naquele organelo que eu tinha dito há pouco, chamado mitocôndria. Agora, a altitude. À medida que nós subimos em altitude, por exemplo, se vamos subir uma montanha, como sabem, a pressão atmosférica é menor à medida que vamos subindo. Não é? Há menos moléculas, porque elas estão a ser atraídas para a Terra, logo há mais concentração de moléculas mais em baixo do que há mais acima. E isto, esta diferença na concentração, na pressão atmosférica, causa, portanto, o corpo humano começa a sentir efeitos desta diminuição atmosférica. Então, acima dos 1500 metros de altitude, nós vamos ter menos volume de ar em cima de nós, portanto, há menos peso. E esta diminuição do peso do ar resulta... portanto, as moléculas têm mais espaço, não é? Têm mais espaço entre elas, o que faz com que haja
menos volume de ar. Portanto, no ar que nós inspiramos ar, mas traz menos quantidade de oxigênio. E, portanto, isto faz com que nós recebamos menos oxigênio de cada vez que inspiramos, não é? O ar, nós inspiramos, mas o ar não traz tanto oxigênio. Isto vai fazer com que, de cada vez que inspiramos, trazemos menos ar, menos oxigênio, desculpem, o ritmo cardíaco vai aumentar. Portanto, o coração vai bombear mais sangue para que haja mais aproveitamento das únicas moléculas de oxigênio que apareçam nos alvéolos pulmonares. Então, aumentamos o ritmo cardíaco, aumentamos a frequência respiratória, que é respiramos mais vezes. Daí, quando nos falta o ar, temos a questão de respirar mais vezes, com o objetivo, então, de compensar a falta de oxigênio que estamos a ter e repor o equilíbrio. Se nós tivermos algumas semanas neste ambiente, portanto, a mais de 1500 metros de altitude, o nosso corpo vai reagir produzindo mais glóbulos vermelhos para que possamos agarrar maior quantidade de moléculas de oxigênio. Portanto, vamos produzir mais eritrócitos e vamos aumentar também a nossa amplitude respiratória, ou seja, nós vamos aumentar a nossa capacidade de inspirar, do volume de ar, não é? Vamos a inspirar maior quantidade de ar. E, portanto, também, por outro lado, os tecidos e os órgãos vão ter uma densidade maior de capilares sanguíneos, de forma a que possam receber todo e qualquer oxigênio que tenha sido captado e que esteja em circulação no sangue. E, portanto, e também produzimos mais mitocôndrias. Já agora, outro aspecto interessante. Portanto, também vamos produzir mais mitocôndrias. Portanto, este ajuste que o nosso corpo faz para nos habituarmos, não é? Para conseguirmos ter equilíbrio a uma altitude maior, tem o nome de aclimatação. Aclimatação é, então, a nossa capacidade para ajustarmos o nosso organismo a uma pressão atmosférica mais baixa, portanto, a uma altitude maior.